Um acidente com um caminhão na rodovia Castelo Branco no final da tarde de ontem, por volta das 17 horas, causou um verdadeiro caos no trânsito em Alphaville e no Tamboré. Há relatos de pessoas que demoraram mais de 3 horas para sair desses bairros. O nosso repórter cinematográfico Ricardo Escudeiro registrou imagens e relatos da indignação das pessoas que estavam presas no congestionamento. O acidente da rodovia Castelo Branco transformou o trânsito em Alphaville em um verdadeiro caos. Às 6 horas da tarde, ninguém conseguia entrar ou sair do bairro. Para andar 100 metros, os automóveis demoravam mais de 50 minutos. E as pessoas ficaram indignadas com essa situação. Olha, sem comentário, a gente mora aqui para ter tranquilidade e não tem, né? Eu fui caminhando até lá, subi no carro e demorei 30 minutos para chegar até cá. É absurdo. Sem condições, tem uns 10 minutos que parou de vez, até desligaram aí já o ônibus, tudo, já tem mais de 1 hora eu aqui esperando. O trânsito hoje está insuportável, não sei o que aconteceu ainda, mas está cada vez pior aqui. É uma região empresarial, muitas empresas e está cada dia mais difícil andar aqui em Alphaville. E para esclarecer dúvidas sobre o trânsito da região e também falar das melhorias previstas para o deslocamento de carros na hora do rush, nós estamos recebendo agora no estúdio o Coronel Edson Orrim, coordenador do Demutran. Coronel, muito obrigado pela presença aqui no TJ Alfa. Muito boa noite. Boa noite. Coronel, o que exatamente aconteceu ontem? Qual foi o grande problema que gerou todo esse congestionamento de ontem? O nosso grande problema, infelizmente, um exemplo aconteceu ontem, que foi um acidente, um tombamento de uma carreta na saída do acesso da Castelo ao Rodoanel. Então, esse foi o problema inicial. Então, a partir daí, o congestionamento vem voltando na direção contrária do sentido dos veículos e vai atingindo e vai parando. Então, para se ter uma ideia, muitas vezes aconteceu, infelizmente, às vezes o problema na Marginal em São Paulo. E aos poucos vem vindo e afeta. Como Barueri, em especial Alphaville, que temos 2 saídas, a Piracema e a Rio Negro, quando a Castelo não anda, não há como, nem para onde direcionar esse trânsito. Não tem jeito. Isso trava o nosso palavreado, trava realmente. Mas justamente por isso, a Prefeitura já estamos providenciando uma terceira opção, que seria entre a Piracema e a Rio Negro, que é a continuação da Tucunaré, uma terceira ligação para diluir esse trânsito das 3 avenidas. Mas isso é um problema que nós estamos administrando internamente do município. Por quê? Se parar Castelo, e ontem ainda foi até pior, tem até um adendo, porque normalmente quando tem um acidente para o interior, então sentido interior complica, dá um problema e tal. Ontem foi tão impressionante que foi um acidente no sentido capital, dá-se a entender que o sentido da capital, mas a Castelo parou dos 2 lados. Então, realmente, ontem foi um caos. Mas, como eu disse, não há o espaço físico para a gente diluir o trânsito que a gente tem em Barueri. Existe alguma previsão para essa terceira saída para Castelo? Essa previsão já está acontecendo. Serão 2 etapas, praticamente 2 etapas. A Castelo, sentido interior, já está sendo feita a obra que vai iniciar pegando a direita em direção a Tucunaré, que vai utilizar aquela nova avenida que tem Barcos ali, junto a Marcos Penteado, e haverá um viaduto sobre a Araguaia para facilitar o acesso, principalmente dos habitantes de Santana do Parnaíba, para fazer praticamente uma reta Tucunaré. Então, essa primeira etapa é chegando, a segunda etapa é saindo e haverá também uma ponte, um viaduto, melhor dizendo, sobre a Castelo, sentido capital. Então, será a terceira opção, por isso que eu comentei que haverá vamos diluir, vamos dizer assim, o grande fluxo da Piracema e da Rio Negro. Existe uma previsão para essas obras estarem prontas e funcionais? Essa primeira parte, até o final deste ano, vai estar concluída, para já facilitar pelo menos a chegada, e as demais na sequência para o ano que vem. Coronel, fora Castelo Branco, não existe uma possibilidade desse trânsito se escoar por outras vias, como por exemplo o Rodoanel? Olha, possibilidade, tudo a gente procura fazer para facilitar a vida de todo mundo. Só que nós, se ter uma ideia, a frota de Barueri hoje são 150 mil veículos. Diariamente acessam no interior de Barueri mais 110 mil veículos, ou seja, são 260 mil veículos aqui. Então, eu confesso que não é uma tarefa assim fácil de administrar, mas a gente procura fazer tudo para minimizar
os problemas. Então, internamente, como nós fizemos o ano passado, que o prefeito autorizou que nós proibíssemos a circulação dos caminhões em Alphaville e Tamboré, das 17 às 20, isso facilitou muito, porque ajudou muito, só o fato de tirarmos mais de 2.000 caminhões desse local, nesse horário de hoje, já facilitou. Mas como é muito crescente o número de pessoas, principalmente que adentram ao município, o problema, a gente dá uma amenizada, daqui a pouco retorna novamente. Então, realmente é complicado. Mas as implantações de semáforos que nós fizemos o ano passado, que eu sei que eu não gosto, acho que você não gosta, a maioria das pessoas não gostam do semáforo, porque é uma determinação. Faça isso, faça aquilo. Mas é necessário por questão de organização e segurança. Bom, com relação aos semáforos, nosso telespectador Einar Honegger, ele coloca uma questão bem prática, como aos finais de semana, quando os semáforos ficam no amarelo intermitente, principalmente do Alphaville 1, da entrada da Ogiro Tacalca. Ele coloca aqui, de quem é a preferência quando o semáforo está no amarelo intermitente? Olha, até o ano passado, como eu falei, nós estamos praticamente há um ano atrás, nunca existiu semáforo aqui. Mas como os munícipes, principalmente, eu até entendo, como eu falei, ninguém gosta de semáforo, eles iam se acertando. A pessoa, dentro do bom senso, vai se acertando, que a gente fala, até em linguagem operacional, fica no automático, um respeitando o outro. Tal. O semáforo, como eu falei, por questão de segurança e organização. O final de semana, desculpa falar, mas é óbvio que é mais tranquilo, porque o que eu acabei de falar, dos 110.000 que entram diariamente, são menos 110.000 veículos. Então, obviamente, que o respeito entre um motorista e outro facilita. Então, o que acontece, até muita gente reclama, eu entendo também, entendo todo esse posicionamento. Por que que o agente de trânsito só está lá quando está com problema? Quando ele está lá, quando ele não está lá, não tem problema. Então, desculpa, mas também é óbvio, porque se está tudo em ordem, não precisa de intervenção operacional. Mas se ele está lá, justamente é para facilitar, mas é que cria essa imagem. Quando ele está, está ruim. Quando ele não está, está bom. Novamente eu falo, eu entendo essa posição. Então, no final de semana, as pessoas acabam se respeitando mais, porque são os munícipes. É que ele coloca que haviam placas de preferencial, que determinavam de quem era a preferência, antes dos semáforos. E após a implantação, as placas foram retiradas e aí parece que há alguma confusão aí durante os finais de semana. Olha, até posso reaver isso daí, realmente é um detalhe, porque sugestões sempre são bem-vindas. Qualquer tipo de sugestão, às vezes a pessoa pode falar, vou falar uma coisa, é meio besteira. Pode nos mandar, não tem problema nenhum, porque às vezes de uma sugestão, de uma opinião, acaba surtindo um efeito muito positivo. Então, nesse caso, vamos até rever essa situação, mas, como foi colocado, como eu falei, para organizar e para a questão de segurança, realmente não tem. Mas no final de semana, o problema de quem tem a preferência, isso, até aproveitando essa situação, quando são os munícipes, a coisa anda muito bem. Para se ter uma ideia, de todas as autuações, de todas as multas que são feitas no município, somente 20% são de munícipes. São de carros da frota. A grande maioria é o pessoal de fora. Então, aqui ainda o pessoal se respeita. Principalmente quando tem um agente. Então, às vezes a pessoa também reclama, o agente está lá, não está fazendo nada. Mas só o fato dele estar lá, que como eu falei, a nossa nomenclatura aí, operacional, que está no automático, eu acabo respeitando mais você, porque senão a pessoa vai falar, poxa, se eu fizer isso, eu posso ser multado. Então, a educação, então, aí vai lá em cima. Então, esse bom senso tem ocorrido por aqui, principalmente no final de semana, mas podemos reaver essa parte da preferencial. Um outro telespectador, o senhor Dilson Vilano, ele coloca a possibilidade de se transferir para alguma empresa privada o planejamento do tráfego na região. Existe essa possibilidade? Como que o Demutran vê essa sugestão do Dilson? Ótima, tanto é ótima que já está acontecendo. Então, o que aconteceu? Quando o prefeito autorizou nós implantarmos algum tipo de sinalização para facilitar e organizar o trânsito, não foi a olho que nós chegamos e falamos, então nós vamos pôr um semáforo aqui, outro ali, outro lá. Não, isso aí seria a base do empirismo, não foi o que aconteceu. Nós contratamos uma empresa justamente especializada em administração de trânsito, e ela fez um estudo, ela filmou os pontos, até foi uma linguagem do responsável da empresa, que principalmente Alphaville estava com uma hemorragia muito grande. Então ele precisava estancar alguns
alguns pontos hemorrágicos, vamos dizer assim, para depois pensarmos em detalhes. E foi o que aconteceu. Esses 4 pontos de implantação de semáforo eram o caos principal. Então foi justamente baseado nessa ideia que ela está nos acompanhando. Mensalmente ela vai fazendo essa avaliação, para que conforme vai fazendo o aumento do número de veículos, nós temos que fazer também a modificação nos tempos semafóricos. Então, por exemplo, em frente ao residencial 1, que é o ponto crítico que a gente tem, durante o dia são 16 ciclos diferentes. Então não é que o semáforo está lá e fica mudando aleatoriamente. Ele muda de acordo com o estudo feito anteriormente à implantação. Coronel, o senhor Einar mandou mais uma série de outras perguntas. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder aqui no TJ Alfa. Eu vou passar essas perguntas para o senhor faz a gentileza sem problema nenhum de responder. Queria deixar também para o nosso telespectador o contato para que eles enviem dúvidas, sugestões e reclamações para o Demutran. Olha, um telefone que é direto da nossa cabine, ou liga diretamente para 153, que é a Guarda Municipal, que nós trabalhamos na mesma Secretaria de Segurança, a Guarda Municipal do Demutran, ou direto da cabine do Demutran, 4198-8214, ou se quiser para mandar para o meu e-mail, que eu que recebo esse e-mail, é coordenadoriadetrânsito@barueri.sp.gov.br. Estamos à disposição. Maravilha, agradeço a sua presença aqui no TJ Alfa e hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês e até amanhã.